Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje, Pedro, vamos falar da ENGIE, que talvez seja uma das empresas que tem uma matriz energética mais sustentável, uma das mais sustentáveis da Bolsa, e mesmo assim ela está investindo na transição energética. Eu vou dar até uns passos para trás. Queria que você explicasse o que é a transição energética, quais são os benefícios e quais são os riscos que a gente vai enfrentar no mundo, não só no Brasil, com essa transição energética. Bom, Thiago, é um prazer estar aqui com você, com a sua audiência da Suno. Olha, a transição energética, na minha opinião, ela é uma realidade, né? Principalmente depois que os países do mundo, boa parte dos países do mundo, assinaram aquele famoso Acordo de Paris. O Acordo de Paris ele determina que nós temos que nos livrar, ser net zero, quer dizer, ter zero emissões de gás carbônico na atmosfera. Então, para isso, o mundo inteiro precisa enfrentar um desafio grande, não só na área de energia, queimando combustível fóssil, mas na agropecuária, nas cidades e por aí vai. Então, as empresas estão olhando para essa transição como sendo uma oportunidade, né, de se colocar à frente de outros concorrentes nesse mundo moderno, nesse mundo do futuro, que vai ser um mundo onde a geração vai ser cada vez mais renovável e a emissão de gases cada vez menor. Então, as empresas estão olhando para esse cenário e começando a se posicionar. Esse movimento, ele talvez seja mais forte no Ocidente, no mundo ocidental, menos na Ásia, menos na África e por aí vai. Mas eu acredito que essa tendência vai acabar sendo colocada em todos os outros países, até porque, se a gente pensar em questões ambientais há 20, 25 anos atrás, eram só hippies que conversavam sobre isso. E hoje as questões ambientais valem dinheiro. Os bancos pagam mais caro, as empresas pagam mais caro, quando você tem energias e fontes mais limpas abastecendo as suas empresas e seus consumidores. Eu acho que isso é uma grande realidade. Concordo também, a gente tem que olhar que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela fez o mundo olhar para essa transição energética de uma maneira menos acelerada. E a gente passou a pensar um pouquinho mais na segurança energética. Então, não adianta a gente só ter geração renovável e a gente não ter segurança de energia, até porque o bem-estar da sociedade mundial ela está intimamente relacionada à geração elétrica. O mundo ele está se eletrificando. Hoje, sem sombra de dúvida, a coisa mais importante da nossa vida é uma tomada. Sem energia elétrica, e eu não estaria aqui com você à distância fazendo essa live. A gente estaria ou presencial ou talvez por cartas, mas não aqui num vídeo. Então, o mundo também não quer perder o seu bem-estar. Então, a segurança energética também é importante. Então, acho que essas empresas, e aí eu coloco a ENGIE nesse lugar, ela olha muito essa transição, ou seja, se colocando como uma empresa do futuro, investindo em energia renovável, em geração renovável, eólica, solar e por aí vai, mas ela também olha com certo cuidado para a segurança energética. Vale lembrar que a ENGIE aqui no Brasil é dona de um gasoduto, de um importante gasoduto. Isso é a empresa olhando para o mercado de energia e olhando para o gás natural ainda como uma energia de transição importante para esse futuro no qual a empresa está se posicionando para ser uma empresa de geração 100% renovável. Eu tenho uma pergunta para você, Pedro. Muitas vezes as pessoas pensam que o que, vamos dizer assim, traz uma externalidade positiva não é um bom negócio. Essas fontes de energia solar, eólica, essas renováveis que chamam, elas são uma oportunidade de bom negócio ou é só bom para o meio ambiente? Olha, Thiago, eu acho que elas são oportunidades sim. É óbvio que se você comparar de retorno sobre o capital, para ficar aqui na linguagem mais de vocês, de uma empresa de petróleo, como a Petrobras, uma Shell, você olhar uma empresa de geração eólica e solar, não tem comparação. O preço do petróleo pode ir a 100, 100 e poucos dólares o barril e o cara custa 5, 6 dólares para ele extrair esse petróleo. Então, tem uma diferença, um retorno absurdo. Mas eu acho que no futuro, quando as empresas olham também esses setores renováveis, estão olhando o futuro. E no futuro, eu acredito que cada vez mais essas energias vão ser mais importantes. Então, no mix de ativos de uma empresa energética hoje, faz todo sentido, dado essa linha que a gente colocou do Acordo de Paris, do esforço global para reduzir as emissões até 2050. Então, na minha opinião, as empresas de energia, e elas fazem isso, empresas de energia, estou falando aqui energia no geral, tá? Não é só energia elétrica, não. Petróleo, empresas de exploradores de petróleo, por aí vai. Olhar esse mercado renovável
uma oportunidade não só de momento, e aí eu coloco eólica e solar, por exemplo, hoje são ativos de gerações que têm taxa de retorno, né? As empresas ganham dinheiro nos leilões vendendo essa energia que é muito barata para ser produzida, né? Então, eu olho esse setor não só com uma visão de curto e médio prazo, mas com uma visão de longo prazo. Na minha opinião, todo o setor de energia vai ter que ter no futuro próximo. Bom, eu acabei de fazer essa pergunta, mas eu me lembrei que a própria Engie tem sido um ótimo negócio, né? Se a gente for pegar o gráfico de longo prazo, quem comprou 5 anos atrás, 10 anos atrás, 20 anos atrás, fez um ótimo negócio na Engie, que eu repito, é uma das empresas que tem uma matriz energética mais sustentável, e eles falam, Pedro, que eles querem mudar um pouco o portfólio deles, que é muito pesado em energia hidráulica, né? Hidráulica que se fala? Hidráulica, é. Hidráulica. E ter um portfólio cada vez mais diversificado de energia eólica e solar. E uma coisa importante que se fala é que muitas vezes quando você está concentrado numa dessas matrizes, você tem um risco de clima. E quando você começa a ter uma certa diversificação, quando um vai mal, o outro vai bem. Então vou dar um exemplo aqui. Hidráulica, né? Quando não chove, os resultados são menores, a produção de energia é menor. Mas se não está chovendo, geralmente é porque está fazendo muito sol. E daí a energia solar ela pode ser mais competitiva do que se estiver chovendo muito, né? Então tem uma descorrelação entre as fontes de energia. Então por isso que é importante não só uma empresa ter um portfólio diversificado, mas um país ter uma certa diversificação no fornecimento de sua matriz energética. Você concorda? Exato, perfeitamente, Thiago. E nisso, você vê como é que o Brasil, a gente sai muito na frente, né, de outros países. Nós somos 3, 4 vezes mais renovável do que outros países. Enquanto os países da Europa, né, por exemplo, fizeram a opção por ter a sua matriz elétrica com geração a carvão mineral, principalmente, o Brasil, por sorte, né, e iluminação divina, tem um volume de água, de rios, né, absurdo. Então, a gente, ao invés do carvão mineral, nós optamos pela nossa geração ser hidroelétrica, né, como você colocou, através da geração de energia hidráulica. O Brasil chegou a ter 95% da sua geração hidráulica, isso lá em 2001. O que aconteceu? Exatamente o problema que você colocou. A gente teve uma crise hídrica, né, logo, se não chove, né, o país começa a crescer, consumir mais energia, aquela geração hidráulica vai ficando deficitária, você vai perdendo água, né, gerando energia elétrica, passando pelas turbinas, e essa água que vai sendo perdida não vai sendo reposta, dado que não chove. Então, a gente teve lá, em 2001, o problema do racionamento, né, que não foi um racionamento, mas a gente teve que economizar energia por um risco de racionamento. Se a gente pegar a matriz hoje, né, hoje nós temos 65% de geração hidráulica, né, mas a gente já tem uma participação muito grande da energia eólica, uma participação muito grande da energia termoelétrica, e da solar ainda é menor, mas a gente tem uma baita capacidade de expandir para esse setor. Então, empresas como a Engie, né, que hoje estão focadas, né, estão muito mais investidas na energia hidráulica, tem esse desafio e ela vem cumprindo, né, vem fazendo esse desafio de diversificar seus ativos de geração elétrica para outros ativos renováveis, que no caso são as energias eólica e solar, e o Brasil também tem um baita de um potencial. A gente tem vento no Nordeste, tem sol no meio do país, tem sol no Nordeste, ou seja, a gente tem muito potencial de crescer essas fontes de energia. Fala um pouquinho do potencial antes da gente encerrar, Pedro, porque, como você falou, o Brasil tem muitos rios, né, com a inclinação adequada, com o nível de chuva adequado, e por isso deu da gente construir isso. Talvez tenha sido sorte, talvez tenha sido planejamento, é difícil acreditar em planejamento no Brasil, mas, de fato, nós construímos um parque de energia hidráulica sem paralelo no mundo. Nós temos a mesma sorte para solar? E depois te pergunto, eólica? Olha, Thiago, a gente tem sim, né? A gente tem sorte também para solar e para eólica, e eu diria mais do que isso, a gente tem sorte para biomassa, né, que também é uma outra fonte, a gente tem sorte para o gás natural, né, que também é a fonte aí da transição,
Eu diria que o Brasil, ele é um país exatamente que tem uma multiplicidade de fontes de geração de energia enorme. Né? Se a gente pega, por exemplo, países da Europa, lá tem vento, venta, mas aí o cara não tem área territorial para colocar os cataventos. Lá naquele outro lugar tem sol? Tem, mas o país é pequeno, tem pouca terra, não dá para você criar grandes fazendas solares que tenham geração. Então, o Brasil ele sai muito na frente, né? Porque a gente, além de ter essas características climáticas, né? Vento num canto, sol no outro, água para um lado, gás natural para o outro, biomassa, a gente ainda tem área territorial abundante, né? O que torna a geração mais barata. Você pega os países, por exemplo, nórdicos, né? Noruega. Hoje tem um investimento muito grande em eólica offshore, né? E aqui no Brasil estão se tentando investir também. A geração de megawatts em eólica offshore custa 5 vezes mais do que gerar com eólica em terra. Mas por que a Noruega faz isso? Porque a Noruega não tem espaço físico, né? Vai fazer o quê? Vai colocar lá no meio de Oslo uma torre, uma nacelles eólica? Não tem condição. E aqui no Brasil a gente ainda tem muito espaço para crescimento nessa geração com energia muito mais barata e competitiva. E é o que você colocou. Eu acho que o desafio nosso aqui não é achar fontes energéticas. O nosso desafio aqui é saber planejar para a gente ter uma energia cada vez mais competitiva e não mais cara. E dá para a gente exportar energia? Essas daí? Olha, Thiago, isso é um desafio, né? A gente exportar energia hoje talvez seja o maior desafio do futuro da transição energética, que é exatamente a discussão que existe com o hidrogênio verde, né? Transformar hidrogênio em amônia para conseguir exportar essa energia. Que hoje as baterias, né, o custo de bateria, que seria o lugar que você estoca energia, estoca elétrons, ainda é muito alto. Né? Esse custo não é barato, né? Não é eficiente ainda. Então, hoje, você exportar energia, você faz, o Paraguai e o Brasil exportam energia. Né? A gente tem lá nosso usina de Itaipu, só por fios, né? Mas é difícil você construir cabos, sei lá, que atravessem países, né? Que atravessem nações, oceanos e por aí vai. Então, acho que o desafio da transição energética que a gente vai ter no futuro, é a gente conseguir fazer como faz com gás natural. No gás natural, você consegue exportar energia. Né? Você liquefaz aquele gás, bota dentro do navio e exporta. E o desafio, na minha opinião, da transição é você conseguir criar uma fonte primária de energia, que é o caso do hidrogênio, por aí vai, você conseguir exportar essa energia para outras localidades. Muito obrigado, Pedro. Sempre um prazer ter aqui você no meu canal e fica o convite para você vir mais vezes no futuro. E para você que está nos acompanhando aqui, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e a gente se vê nos próximos vídeos.